Pessoal, ainda aí sobre o depoimento das testemunhas, tá? Oitivo aí, o depoimento das testemunhas, tá? Aula 6, então tá dando continuidade porque o tema ainda a gente não finalizou, tá? Antes da reforma de 2008 no Código de Processo Penal, existia aí um procedimento específico para o depoimento das testemunhas. Então, primeiro, as partes, né, quem tinha rolado a testemunha, iniciava a pergunta, né, então, testemunha de defesa, testemunha de acusação iniciava, primeiro a vítima, depois a testemunha de acusação. Quem iniciava as perguntas era quem tinha rolado, no caso, o Ministério Público. E daí, em seguida, ia para as perguntas da defesa. Essas perguntas, elas eram direcionadas ao juiz, e o juiz perguntava a vítima, a testemunha, tá? Até mesmo para não ter alguma forma de sugestividade, tá? De influência. Hoje em dia, são os próprios advogados do Ministério Público que perguntam para a testemunha alguma coisa. Então, você pergunta, claro, a testemunha ela sempre fica mantendo contato visual com o juiz, tá? Então, ela fica sentada assim de lado, de frente para o juiz, e os advogados ficam nessa lateral da mesa, para quem nunca participou de uma audiência de instrução aí, tá? Os advogados perguntam e a testemunha, ela depõe para o juiz, tá? Então, ela responde as perguntas feitas para o juiz. Então, a acusação terminou de fazer as perguntas, a defesa vem logo em seguida, tá? Esse não respeito a esse procedimento é tido como uma nulidade relativa, aí que a gente tem um nome específico, é cross-examination, tá? Examination. Então, foi tido aí por um julgamento da STJ como uma nulidade relativa, ou seja, qualquer prejuízo proveniente desse não respeito a esse procedimento aí tem que ser comprovado também, tá? Lembrando sempre do princípio aí sans griffe de pas de nullité, tá? É um princípio francês e todo prejuízo ele deve ser provado, tá bom? Então, a questão aí das testemunhas, a partir do momento que elas são arroladas, não há mais a possibilidade de você substituí-las, tá? Você só vai substituir as testemunhas que você arrolou, você parte, né, ou Ministério Público ou Defesa. Você pode desistir da oitiva, mas você não pode substituir, tá? E a desistência tem que ser antes dela começar a depor, tá? Aí, para você substituir, tá? A única hipótese de substituição a gente aplica por analogia aí o 451, tá? Do CPP, que fala assim, que você vai substituir que a testemunha que falecer, antes de ser ouvida, claro, né? Que por enfermidade não estiver em condições de depor e que tenha mudado de residência ou de local de trabalho e não for encontrada, tá? Então, não consegui encontrar de jeito nenhum uma testemunha para que ela fosse ouvida, né? Então, daí você pode apresentar um novo nome. Fora isso, não tem como substituir testemunha. Por isso que as testemunhas, existe um momento certo, né? No processo penal para você arrolá-las. E tem que ser bem estudadas essas testemunhas, tá, gente? Não basta aí você, qualquer pessoa. Não, tá? A gente também tem a figura, esqueci de comentar, a figura das testemunhas abonatórias, tá? No processo penal. Que são aquelas testemunhas que vão só fazer uma manifestação de que o réu é uma boa pessoa, que nunca soube que o réu era envolvido com fatos criminosos. São aquelas testemunhas que não contribuem em nada para o esclarecimento dos fatos, tá? Então, essas testemunhas, ultimamente, os juízes estavam pedindo para que somente essas, reduzissem as suas declarações a termo e fosse colocada no processo para não ficar obstruindo a instrução, né, causando mais demora. Alguns advogados não concordavam e recorriam, né, dessas decisões aí, tá? Mas é um posicionamento dos juízes e um posicionamento bem comum, tá? Então, as testemunhas abonatórias que não contribuem em nada para o esclarecimento dos fatos, né? Então, eles acabam tendo até uma
menor, né? Porque você vai tirar dali o quê, né? A gente quer, um processo criminal é buscar a verdade, né? Então, essa é o entendimento, tá? A contradita, gente, das testemunhas é quando uma testemunha for suspeita, aí, suspeita que ela não é imparcial, ela está sendo parcial, ou existirem alguns outros elementos aí, são amigos pessoais, tá? Então, a contradita a testemunha é um ato, tá? É um ato de você impugnar aquela testemunha, tá? Você faz isso, você contradita ela após a qualificação dela, tá? Então, ela vai sentar na frente do juiz, o juiz vai perguntar nome, endereço, nome completo, todas as informações ali necessárias. Após essa qualificação, antes dela começar a depor, a parte que quiser contraditar faz isso nesse momento, tá? Então, esse é o momento específico para contraditar uma testemunha, tá? Lembrando que, gente, a prova testemunhal em processo penal, ela é muito comum. Ela é muito comum. Na verdade, ela é essencial, né? Lembrando que em processo penal a gente não tem julgamento antecipado do mérito, né? Ou julgamento parcial de mérito, não tem como, né? Então a testemunha sempre vai ter o procedimento ali, a audiência de instrução e julgamento para ouvirem as testemunhas, tá? Então isso é uma característica bem importante. Então existe esse momento para você contraditar, tá? Isso também é importante, tá? O valor probatório, então, gente, né? Lembrando dessa característica, né, que a gente não tem um julgamento antecipado. Então, o valor probatório aí das testemunhas, ela é muito importante, né, para o processo penal. E outro caso especial aí que a gente tem, a questão do valor probante, é o depoimento dos policiais, tá? Porque, via de regra, ele é um servidor público, dotado de boa fé e que tecnicamente não teria interesse em prejudicar o réu, tá? O interesse dele é de ver esclarecidos os fatos, tá? Até mesmo como agente público aí, tá bom? Exceto se ficar comprovado por algum outro meio que aquele policial militar é inimigo, né? Inimigo declarado daquele réu, que não é incomum, né? Mas eu nunca vi isso acontecer, de verdade, sabe? Nunca vi isso na prática, nunca vi nenhum advogado de defesa contraditar aí um depoimento de um policial, tá? O testemunho de um policial, até mesmo porque os policiais que testemunham, né, e geralmente eles são aí, um é arrolado como no BOL, ele no BO, geralmente ele é arrolado como testemunha, eles sempre estão em dois, né? Um como testemunha e um como condutor, né? Então, aquele que é tido como testemunha vai pro julgamento, né? Vai participar da audiência como testemunha. Então, geralmente, eles estão em dois e são comumente os que fazem a prisão, os que atendem o chamado. Então, assim, isso é muito aleatório, né? É quem tá de serviço, é quem tá na escala, é quem tá ali naquele local, né? Ou quem tá mais perto, às vezes passando. Então, assim, para que tenha uma declaração ali de que ele não tá agindo com imparcialidade, é muito difícil, tá? Então, o testemunho dos policiais é tido como importante, tá? Até mesmo pela fé pública, e é bem difícil de você conseguir descaracterizar ele, tá? Outra questão dos depoimentos é quando a gente está tratando aí de criança, adolescente, tá? A questão da sugestionabilidade desses depoimentos, tá? Então, a criança, existem várias pesquisas psicológicas que demonstram que, às vezes, uma história contada por uma criança, né, e repetida, ela passa a internalizar aquilo como verdadeiro, né? E ela sofre como se aquilo realmente tivesse acontecido, porque a criança ela é muito fantasiosa, né? Então a imaginação dela é muito fértil, ela não tem aquela maturidade de realidade para entender o que aconteceu e o que não aconteceu, né? Veja, uma criança sonha
que o pai ou a mãe morreu, ela acorda desesperadamente chorando, né? Ela não consegue entender que aquilo é um sonho, que não é real, né? Claro, às vezes a gente também faz isso, né? Mas eu já fiz isso, então é uma maturidade, é uma certa maturidade do seu inconsciente ali, né? Mas a criança, ela tem isso mais acentuado. Então, o problema aí de você ouvir crianças é você fazer uma ausculta que não seja prejudicial, ou que o psicólogo que vai ouvi-la consiga colher os elementos essenciais do que aconteceu, né? Então, ouvi um barulho, gente. Levei um susto, mas acho que é meus cachorros surtando aqui. Tem uma resolução do CNJ que diz que crianças e adolescentes eles devem ser ouvidos uma única vez, tá? Para não prejudicar e para não criar uma vitimização daquela criança, tá? Então, hoje, os juízes, os psicólogos, e aí a gente vê muito em casos de violência sexual, né? Que o depoimento das crianças, ele é muitas vezes tido como principal, tá? Porque é a única vítima, né, presente, não tem testemunha, né? E quando esse depoimento ele traz alguns elementos que não são característicos da idade daquela criança, ou do vocabulário, ou do imaginário, né? Então, cada criança na sua faixa etária tem um desenvolvimento específico, peculiar para a idade, né? Então, não tem como você ter um vocabulário nessa criança extremamente maduro, ou um repertório sexual extremamente elevado, coisa de adulto, né? Então, quando isso se apresenta, geralmente essa criança são elementos que demonstram que os fatos realmente ocorreram, tá? Gente, eu vou finalizar aqui só para ver o que está acontecendo lá fora, tá? Já voltamos no próximo bloco, tá?